Daniela Pérez foi uma atriz e bailarina brasileira que teve sua vida interrompida por um crime brutal em dezembro de 1992, com apenas 22 anos de idade. Agora, em 2022, faz 30 anos desse triste acontecimento. Daniela Pérez foi assassinada pelo seu colega de elenco, o ex-ator Guilherme de Pádua, réu confesso, e sua então esposa, Paula Tomás. O assunto retornou à mídia por causa da série documental da HBO Max chamada Pacto Brutal. Por isso eu vou contar em um resumo sobre a história de Daniela Pérez e sua morte misteriosa. Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Sua mãe é a famosa autora de novelas Glória Pérez. Para quem não sabe, Glória Pérez é autora de muitas novelas de sucesso, como O Clone, Caminho das Índias, Salve Jorge e A Força do Querer. Desde criança, Daniela já se interessava por dança e alguns anos depois se tornou bailarina profissional. Seu primeiro trabalho na TV foi na novela Cananga do Japão, em 1989, na extinta TV Manchete. Ela fazia o papel de uma dançarina de tango, e foi nessa época que ela conheceu o ator Raul Gazola, com quem se casou no ano seguinte. Em 1990, ela estreou na Globo, na novela Barriga de Aluguel, que foi escrita por sua mãe, onde ela fazia o papel da dançarina Clô. Ela foi tão bem que em 1991 acabou indo para a novela das 8 na época, O Dono do Mundo, onde ela fazia Yara, que era a irmã da protagonista vivida por Glória Pires. No ano seguinte, em 1992, mais uma novela das 8, De Corpo e Alma, que foi escrita também por sua mãe. Ela interpretou Yasmin, que tinha um relacionamento conturbado com o ciumento e possessivo Bira, vivido pelo ex-ator Guilherme de Pádua. Foi a última novela dela e a primeira e única dele. A personagem tinha duas músicas temas que ficaram marcadas. Essa foi a última cena que os dois gravaram juntos. Grava. Acabar por quê, Yasmin? Bira, Eu não te entendo. A gente tá numa boa, não tá? eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. Mas por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe. E essa foi a última cena que ela gravou na novela. Seu último trabalho na TV foi no especial de fim de ano do Roberto Carlos, onde ela interpretou Maria, Mãe de Jesus. Como poderia alguém tão pobre abrigar no seio o filho do Criador? Dê a ele o nome de Jesus. No dia 29 de dezembro de 1992, uma notícia chocou todo o Brasil. Daniela Pérez foi encontrada morta no matagal no Rio de Janeiro. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Pouco tempo depois, um dos assassinos foi descoberto. O ator foi preso às 7 horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido o crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo foi divulgado, um dos motivos é que o Guilherme insistia em ter um caso com a Daniela, mas ela sempre recusava. Por isso ele não suportou a rejeição. O outro motivo é que ele estaria perdendo espaço na novela e sempre incomodava a atriz, pedindo que ela falasse com a sua mãe, que é a autora da novela, que desse mais visibilidade para ele. Como ela não atendia, ele ficou revoltado.
Ele não negou que fazia isso, mas disse também que alguns atores faziam o mesmo. Naquele dia, após o término das gravações, Daniela saiu dos estúdios com seu carro e o Guilherme a seguiu. Na frente de um posto de gasolina, ele fechou o carro dela. Os dois saíram dos carros, discutiram e ele deu um soco nela que acabou desmaiando. Ele colocou a Daniela desmaiada no carro e assumiu a direção do carro dela. Enquanto isso, a Paula Tomás, sua então esposa, que estava escondida no carro dele, assumiu a direção e os dois carros seguiram em direção ao matagal que fica na Avenida das Américas e simplesmente mataram a atriz. Os dois foram condenados com essa versão. Guilherme de Pádua foi acusado de ter premeditado o crime. Mas olha o que ele respondeu numa entrevista ao Marcelo Rezende. Muita gente fala assim, esse crime foi premeditado. Mas eu acho muita burrice alguém que está planejando um crime deixar tanta pista de que estava com a pessoa a qual ele pretende cometer um crime. Ele diz que a Daniela queria desabafar e por isso marcaram um encontro. E ela pediu para ele segui-la e cada um foi no seu carro. Emparelhamos os carros e nós falamos, para onde que a gente vai? Ela me fala, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dela. Segundo a perícia, não tinha nenhum vestígio do Guilherme no carro da Daniela. No carro da Daniela Pérez, tinha alguma presença do Guilherme de Pádua, digital, pelo? Não, não encontramos nenhum vestígio, nada que indicasse, mesmo que microscopicamente, a presença do Paulo do Guilherme naquele carro. Segundo Guilherme, a Paula tinha muitos ciúmes dele com a Daniela. Por isso ela começou a acompanhá-lo nas gravações. Tinha tido uma conversa com a minha esposa e eu estava numa situação em que ela começou a ficar desconfiada, ela passou a ir para a TV. O argumento que ela teria usado é de que o Raul Gazola era mais bonito que você. E que eu é que estava interessado na Daniela. Na hora do encontro, Guilherme diz que levou a Paula escondida no banco de trás do seu carro para mostrar que iria acabar com o suposto caso. Ao chegarem no local, eles conversaram por alguns minutos e ele disse que já queria ir embora. Porém, a Daniela pediu para ele ficar mais um pouco. Só que a Daniela percebeu que tinha mais alguém no carro dele. Foi quando a Paula saiu muito nervosa do carro e as duas começaram a brigar. Se atracaram? Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. No momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então segurei a Daniela com muita força. Na época eu estava muito forte. Segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. Pela cara, pelo tórax, menos pela barriga. O problema foi que ele segurou a Daniela tão forte pelo pescoço que ela desmaiou. E os dois pensaram que ela estava morta. Ele diz que quando preparava o carro para a fuga, viu a Paula Tomás próximo ao corpo da Daniela. Quando eu chego pelo lado direito, eu vejo no escuro ela agachada em frente à Daniela e ela mordia os lábios, fazia, e a mão dela fazendo. E quando eu vi o brilho, eu falei, Paula? E ela... Aí eu falei, mas... Durante muito tempo eu tive dúvidas se teria sido eu, porque... na dinâmica do que aconteceu, nós pensamos que ela tinha morrido, né? E se ela morreu antes de serem dados os golpes, então fui eu. Segundo o legista, antes dos golpes de uma arma perfurante, a Daniela ainda estava viva. O laudo de necrópsia não falava em destruição de ióide ou alguma coisa que caracterizasse uma morte por asfixia. A conclusão que os legistas chegaram é que o óbito se deveu em função dos golpes que ela sofreu. Ele disse que jogou a tesoura no mar. Desci do carro correndo, peguei no chão a tesoura, isolei longe. Voltamos para casa. Jogou na praia? No mar. No mar. Com toda a força que eu tinha. Paula desmente o Guilherme e afirma que não estava presente na cena do crime. A única coisa que eu posso afirmar é
que eu sou inocente. Realmente eu sou inocente. Eu tô pagando por uma coisa que eu não cometi. Nesse dia, o Guilherme a levou para o shopping e seguiu para as gravações. Paula disse que permaneceu no shopping por cerca de 6 horas até ele voltar. Ela disse também que até ficou brava, pois ele demorou para ir buscá-la. Segundo a Paula, o Guilherme tem várias versões para o crime. O Guilherme, ele tem muitas versões do crime, desde que aconteceu. Ele já falou muitas coisas. E ele é um ator. A verdade é uma só. A versão são muitas. No fim das contas, a verdade é a confissão dele. Você matou a Daniela? Eu participei da morte da Daniela. Com a grande repercussão, muitas coisas sobre ele vieram à tona. Olha só o que os colegas achavam dele. Esquisito, fechado, homossexual e violento na gravação de cenas de agressão. Foi assim que alguns colegas de Guilherme classificaram o ator em depoimentos à polícia. Segundo a acusação, Guilherme de Pádua recebia ordens de uma entidade na sua cabeça. Existe uma participação dentro da cabeça do Guilherme de uma entidade, de uma imagem de um preto velho que ele chamava Seu Francisco ou Chicão. E há testemunhas a que ele exibiu essa imagem, dizendo que recebia ordens dessa imagem. O ator Maurício Matar confirmou que o Guilherme andava com a imagem e que era uma pessoa perturbada. Ele levava sempre esse preto velho numa mochila dentro do camarim e eu falava com ele que eu não queria isso, porque eu trabalhava, nós dividíamos um camarim juntos e isso não era certo, até porque eu respeitava todas as religiões, mas não queria essa falange perto de mim. Uma pessoa completamente perturbada, uma pessoa completamente fora de si, nervosa nas suas atitudes, no seu emocional abalado. Quer dizer, a pessoa tem que ser condenada, né? Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram condenados por homicídio qualificado a uma pena de quase 20 anos de prisão. O júri popular acatou a tese da acusação de que os dois premeditaram o crime. Ela por ciúmes do marido e ele por vingança contra a autora da novela, Glória Pérez, porque estaria reduzindo seu papel na novela. Paula Tomás teve seu filho na prisão. Porém, os dois só cumpriram 1/3 da pena, saindo em liberdade condicional em 1999. Em 2006, eles se divorciaram. E este foi só um resumo da história de Daniela Pérez.